Fala galerinha, vamos trabalhar mais questões. Agora continuando a nossa maratona de Enem, questões Enem 2021. Professor, tem mais questões nesse canal? Anderson Ciências? Tem sim. Temos questões do Enem 2019, 2020, tem agora 2021 e por aí vai, né? Lembrando que cada questão é comentada, a gente explica de acordo com o que você já observou. Perceba essa questão. O que nós temos? A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene no cromossomo 10. Então perceba, falou em doença, a gente já fica na esperança de ser uma questão sobre parasitas, né? Só que essa doença ela é hereditária. Então aqui a gente vai estar trabalhando conteúdos de genética, na verdade. E está associado a um gene que está no cromossomo 10. Então está em um autossomo, então não é sexual. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Então percebam que os pais, eles não apresentam a doença, né? Então eles nem sabem que tem o gene, eles não sabem que são portadores. Então esse gene está lá no parzinho, né, de genes, e eles não estão se manifestando, pelo menos os pais. Mas vai se manifestar quando nasce o primeiro filho. Se manifestar, né? Então, quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Então percebam, se os progenitores são portadores, quer dizer que eles não manifestam a doença, mas tem um gene, né? Cada um, o pai e a mãe. Existe uma chance em 4, então quer dizer, é 1 sobre 4, de que esse bebê possa nascer com essa doença. Então percebam, se os pais são portadores, eles têm esse gene. Então possivelmente esse gene pode estar lá nos pais, na forma de azão azinho. Então quando acontecer o cruzamento, né, 2 azão azinho, teremos o azinho de um com o azinho do outro. Então esse azinho de um com o azinho do outro, nós teremos o que? O indivíduo azinho azinho. O indivíduo azinho azinho vai ser o que? Portador da doença. Porque um indivíduo, um pai manda um azinho e o outro pai manda, e a mãe, né, manda o outro azinho. Então, ó, essa combinação dos dois recessivos, teremos o filho azinho azinho com a doença. Então perceba que os pais têm esses genes, mas eles não se manifestam. Então com certeza essa característica, essa doença hereditária vai ter um caráter recessivo e vai dar certinho aqui, ó, na letra A. Perceberam como é bem simples o raciocínio? É fácil, você mataria facinho essa questão. Nessa questão, percebam, estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. Então perceba que está falando de extinção dessa espécie. Então a gente pode já perceber que as preguiças eram herbívoras, né? Se alimentavam de frutos e sementes. Então a sua extinção provocou impactos na vegetação do Pantanal. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Então, o evento descrito com a flora, que é a parte vegetal, né, ocorreu
em razão da redução. Percebam, muita gente vai estar na intuição, né, de achar que tirar os herbívoros, então a flora vai se expandir porque não tem mais herbívoro comendo, né? Mas se você perceber, como ela se alimenta de frutos e sementes, esses indivíduos, as preguiças, são importantes na disseminação dessas sementes. Vão se alimentando dos frutos e lançando as sementes no ambiente. Então, se aconteceu a extinção dessas preguiças gigantes, vai refletir lá na disseminação, na dispersão das sementes. Então, vai dar certinho aqui na letra C. Então, essa redução, né, na flora, a principal causa foi o quê? A extinção das preguiças gigantes, que vai resultar em problemas na disseminação ou na dispersão das sementes. Próxima questão que aqui nós temos, que nas angiospermas, você lembra das nossas videoaulas sobre plantas, nós temos uma videoaula específica para angiospermas. Então, além da fertilização da oosfera, gametazinho feminino, na verdade, existe uma segunda fertilização, que resulta no tecido triploide. Estou lembrando bem disso aí, né? Essa segunda fertilização vai originar um tecido 3N, né, triploide. Então, essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido. Sendo que esse tecido, que é o quê? O albúmen, a gente pode chamar também de endosperma, é importante como reserva de nutriente, né, reserva de energia para o embrião. Deu certinho aqui, na letra B. Importante reserva para o embrião. Essa questão aí, quem assistiu nossas videoaulas de botânica, se deu bem, viu? Essa próxima questão já é um pouquinho extensa. Vamos ver aqui, Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola. Então, estão falando aqui de vírus, viu? Que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, que são os enfermos, né, os doentes que vão a óbito, pode chegar a 90%. Bem alta, né? Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar a febre hemorrágica, no caso o vírus da dengue, que embora tenha um período de incubação menor, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. O que a gente pode concluir com isso aqui? Vamos ver aqui a pergunta. Segundo as informações do texto, e aplicando os princípios de evolução biológica, então é uma questão sobre evolução, as relações do tipo patógeno hospedeiro, quem causa a doença e quem é o doente, né? Qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Professor, agora complicou, como é que eu vou saber quem está infectando há mais tempo? Aqui você vai se basear pela taxa de letalidade, por incrível que pareça. Ou seja, a gente vai concluir que a baixa letalidade indica um contato mais antigo com o hospedeiro. Ou seja, se a letalidade é baixa, há mais tempo que esse hospedeiro tem entrado em contato com esse parasita. Ou seja, esse hospedeiro ele não vai morrer facilmente, né, mais rapidamente, o que seria até bom para o parasita. E para o parasita não é bom o hospedeiro morrer rápido. Então isso vai dar certinho com que alternativa? Letra E. Então, a dengue, o vírus, né, infecta o ser humano há mais tempo. Por quê? A baixa letalidade, menos de 1%. Então, se você perceber que na letra E, dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros. Então, maior eficiência quer dizer o quê? Um contato mais antigo, né?
estabelecido ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro. Então eles estão evoluindo praticamente em parceria, como se diz, né? É uma parceria ruim para o hospedeiro, né? Mas para o patógeno é vantajosa. Você percebeu? O contato mais antigo aconteceu, comparando o ebola com o vírus da dengue. O mais antigo aconteceu com o vírus da dengue por causa da baixa letalidade. Questão bem interessante, viu? Essa próxima, nós temos o quê? Um processo de tratamento de esgoto. Questão bem interessante, viu? Nós temos uma videoaula específica sobre tratamento de esgoto aqui no nosso canal, Anderson Ciências. Então nós temos as etapas. Aí ele pergunta em qual etapa nós temos a decantação do lodo. Esse esgoto ele contém lodo, né? A ser separado do esgoto residencial. Então se você percebeu, ó, aqui nesse tanque séptico vai acontecer a decantação do lodo, ou seja, o esgoto vai ficar em repouso. Ó, esse nome repouso já te dá a ideia de decantação, né? Por um período relativamente maior que nas outras etapas. Esse repouso é justamente para favorecer a decantação. Por isso que deu aqui no tanque séptico letra C, na etapa número 3. Essa aqui foi bem legal, né? Essa questão agora, planta novamente, domina, né, praticamente as provas de Enem. Diz que o plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Então percebam que são partes da planta colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. Falamos de hormônios vegetais, né? Então, a utilização de auxinas nesse método de estaquia das roseiras contribui para... Então, qual seria a finalidade da auxina? Você vai lembrar que as auxinas, elas são importantes na formação das raízes adventícias, que são raízes que podem ter origem do caule, folha, até outras partes da planta. Deu certinho com a alternativa? Letra D de dado, né? Formação de raízes adventícias. Então, como você introduziu o caule, é necessária a formação de raízes para essa planta ter como, né, absorver água e nutrientes do solo. Próxima questão também, bem interessante, diz que a curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, você já deve ter visto, né? Pode auxiliar no combate à dengue. Quem já sabia disso aí? Quando adicionada à água dos criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro. E quando ativada pela luz, perceba, ativação pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. Então vai atuar sobre o tubo digestório. Então a forma de combate está relatada aqui nesse texto. Tem como atividade, qual a atividade principal desse método? É esse agente tóxico atingir o intestino, no caso da larva, especialmente quando ela sair do ovo, né? E o contato com a luz, quando ela sai do ovo, quando eclode, saiu do ovo, o contato com a luz estimular essa espécie reativa de oxigênio. Então a gente vai ter o quê? O impedimento do desenvolvimento da larva, porque a gente já vai estar atuando já no sistema digestório dela, na fase de larva, não vai nem chegar na fase adulta. Bem interessante, não é verdade? Lembrando que a larva, ela também se alimenta, viu? Está ali consumindo.
Próxima questão, nós temos esse quadro, bem interessante. O que nós temos a trabalhar nele? Diz que, com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira, percebam, madeira, só que é madeira para construção, que tenha resistência mecânica e também a degradação. Então foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies. E essa análise está aqui nesse quadro. Então, analisando e observando o tecido, especialmente periderme, floema, xilema. Percebam, uma questão interessante sobre histologia vegetal. A gente trabalhando aqui a legenda, você vai ver pelas marcações onde está ausente, presente, ou presente média, ou grande quantidade daquele tecido. Ele quer saber qual é a melhor madeira, né, a melhor planta para essa construção, que forneça madeira para a construção, que tenha grande resistência mecânica e também a degradação seja mais lenta, na verdade. Mas se você perceber, tem que procurar planta que tenha uma pequena quantidade de periderme, que é a casca, também de esclerênquima, pouco esclerênquima, porque o esclerênquima ele confere mais rigidez, mas torna a planta mais quebradiça. Então ele tendo menos esclerênquima será menos quebradiça. Mas perceba também, a quantidade do alburno também tem que ser baixa. Professor, não sei o que é esse alburno. Esse alburno é um tecido que atua no transporte de seiva bruta, que nós estamos vendo aqui, que ele está associado ao xilema, não é verdade? E ele pode se transformar em cerne quando essas células vão morrendo, né? E esse cerne, ele atua especialmente na sustentação. Então, plantas que têm muito cerne, a tendência é ter uma maior resistência e se degradar em menor tempo, né? Em maior tempo, melhor dizendo, ter menor desgaste, menor degradação. Então perceba que essa informação que a gente trouxe, aqui na planta de número 1, tem isso aí, a primeira da tabela. Então deu certinho na letra A. Essa questão que você tem que ter esse conhecimento sobre histologia, e quem decidiu aqui foi, no caso, o xilema, né? Alburno e cerne. Essa próxima questão, percebam, organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos de carbono e oxigênio, destacando fotossíntese e respiração. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Os principais resultados desses processos. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético. Menor rendimento energético, já vai estar lembrando de quê? De fermentação, não é verdade? Produzindo compostos secundários ou subprodutos. Deu mais cara ainda de fermentação, né? Que podem funcionar como combustíveis ambientais. Então, o processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é A. Então, combustíveis ambientais relacionados a subprodutos, vai estar destacando etanol, não é verdade? Isso vai estar bem relacionado com a fermentação, não é verdade? Que nós temos fermentação alcoólica, lática, acética. Então deu certinho na letra B. Então, galera, continuando, nós temos o quê? Diz que o rompimento da barragem de rejeitos de mineração, então tem a ver com mineração, né? No município mineiro de Mariana, e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, que ocorreram em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos.
localizado a 1.000 km de distância. Então, esse desastre ambiental, ele afetou o fitoplâncton, as esponjas, são poríferos, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Então, concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em. Então a gente vai ter, se isso aí for uma cadeia alimentar, onde nós teremos as concentrações maiores dos compostos citados, os tóxicos, né? Só você lembrar, ó, que nas cadeias alimentares, essas toxinas, elas tendem a se acumular ao longo dos níveis. Se vai acumulando ao longo dos níveis, os últimos níveis tróficos serão os que têm as maiores concentrações dessas substâncias, né, desses tóxicos. Então, se você percebeu aqui, ó, o último nível trófico, se a gente for transformar isso aqui numa cadeia alimentar, será o dos golfinhos. Então percebam, ó, do letra B, golfinhos. Só lembrar dessa característica, viu? Uma questão também bem interessante. Diz que uma escola iniciou o processo educativo para implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Então nós estamos falando o quê? Coleta seletiva, reciclagem, educação ambiental, né? Para atingir seus objetivos, a instituição planejou, fez 3 coisas, né? 3 etapas, 3 processos. Primeiro, sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. E distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. Então foi bem legal a ideia, né? Para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido nesse planejamento? O que está faltando aqui? É simples. Ele fez todo o processo para coletar esses resíduos, mas falta falar com quem vai realmente reciclar, né? Com quem vai recolher esse material. Quer falar com os catadores e, se for o caso, até com as empresas que vão fazer a reciclagem. Então é importante ter o pessoal que recolha e encaminhe o material para a reciclagem. Isso vai estar em quê? Em que alternativa? Na letra B, B de bola, não é verdade? Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada, que não basta apenas separar, né, fazer a coleta seletiva na escola, se a gente não tem contato com quem vai realmente recolher esse material reciclável e dar a destinação apropriada, que é encaminhar para os locais, né, as empresas que vão fazer a reciclagem. Então deu certinho na letra B, questão de puro raciocínio, não é verdade? Próxima questão sobre genética, biotecnologia. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Lembrando que essa consanguinidade tem relação com cruzamento entre indivíduos, né, com parentesco próximo, não é verdade? Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Mas o próprio texto diz que eles são deixados, né, à vontade no campo. Aí ele pergunta: qual procedimento biotecnológico prévio, anterior, né, é recomendado nessa situação? Então, ó, é recomendado a gente fazer um mapeamento genético para a gente poder identificar esses genes que podem, né, em caso de cruzamentos consanguíneos, resultar em defeitos dos filhotes. Então a gente fazer o mapeamento genético
já ajuda bastante para a gente ter uma noção se esses genes estão nesse meio, né, nesse grupo de animais, e até mesmo trabalhar a possibilidade de manter separados ou trazer animais de outros locais, né, para evitar a consanguinidade. Então, bem interessante nessa questão. Próximo diz que um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Tivemos muito nas nossas videoaulas sobre o sistema nervoso, não é verdade? O reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Ele pergunta qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta. Aqui foi moleza, na verdade. Então esse é um reflexo medular, é um reflexo a nível de medula espinal. Deu certinho na letra B. Essa questão, se você assistiu nossa videoaula sobre sistema nervoso central, você assistiu, conferiu e acertou essa questão, viu? Aqui nós temos questão sobre código genético. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituída de 7 códons, belezinha, né? 7 códons, 7 trincas, né? Está escrito a seguir. Aí tem as trincas, né? Os códons do primeiro até o 7º gene. Essa sequência do RNA mensageiro. Então, pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Então, fizeram, né? Promoveram mutações nessas sequências. A gente sabe que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, códigos que são responsáveis pela terminação, interrupção da tradução, que é a leitura feita pelo ribossomo para a produção dos aminoácidos. Então, de acordo com essa informação, qual mutação produzirá a menor proteína? Ou seja, tem que ser uma mutação que faça com que esses códons de terminação se aproximem o maior possível, né? O máximo possível da sequência iniciadora, no caso aqui, A ou G. Então, se você olhar bem aqui, ó, na letra B, se você trocar a citosina, que é o C, por uracila, lá no códon 4, a gente vai estar fazendo o quê? Troca bem aqui, essa citosina por uma uracila, fica UAA, que é o quê? Sequência de terminação. Tá vendo aqui, ó, UAA. O que vai acontecer? A síntese vai parar bem aqui no 4. Aí nós teremos a menor proteína. Não é verdade? Então, essa informação aqui, você tinha que ter analisado bem essa questão, que é justamente essa informação que ele passou dos códons terminais, que é o que decidiria essa questão. Então, deu certinho na letra B de bola. Sobre embriologia, durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval, o forame de Botal. Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Então, enquanto ele estiver ali na fase de bebezinho, né, na barriga da mãe, não vai ter problema. Então, os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha a dos ou das. Então, perceba que só vai causar prejuízos se perdurar, né, até
nascimento, após o nascimento, não é verdade? Então, enquanto estiver na fase embrionária, não vai acontecer prejuízo, justamente porque essa comunicação entre os átrios não vai ser um problema, justamente porque a comunicação entre os átrios vai impedir a circulação dupla. Então, a circulação simples vai impedir que aconteça esse problema. Então, a gente não vai ter o sangue passando duas vezes no coração, vai passar apenas uma vez. E quem é que tem a circulação simples aqui no grupo dos vertebrados? Os peixes. Então, os peixes têm circulação simples e vai acontecer a passagem única do sangue pelo coração. Então, mesmo que aconteça a comunicação entre átrios, isso não vai ser problema. Agora, se ele persistir, aí vai ser problema, porque a gente vai ter a mistura de sangue venoso e arterial. Aí já seria um problema. Mas nesse caso, na fase embrionária, né, não será um problema, justamente por se assemelhar à circulação dos peixes, que é a circulação simples. Bem interessante, né? Puro raciocínio, viu? Essa próxima questão também é interessante, viu? Tem a ver com a evolução. Diz que o polvo mimético, quer lembrar de mimetismo, né? Apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação dos seus tentáculos. Ah, professor, está começando a entrar em detalhes, né? Assemelhando-se a alguns animais. Por exemplo, as imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando com um peixe linguado. Pode perceber que está bem parecido aqui no 2, né? Um peixe linguado, 1 e o 2. O 3 e o 4, ó, bem parecido com o peixe-leão. E o 5 e 6, o polvo está mimetizando aqui com uma serpente marinha. Quem vê, pensa que é realmente, né? Então, do ponto de vista evolutivo, falando de evolução, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, que características os polvos têm que permitir essa capacidade ao longo da evolução? Isso é o quê? É sobreviver à seleção natural, sobreviver às pressões seletivas e manter esse comportamento. Ou seja, vencer a seleção natural e adaptando-se ao ambiente. Então isso deu certinho com a letra E. Então os polvos sobreviveram às pressões seletivas do ambiente, a seleção natural, e manteve esse comportamento e permitiu a ele a sobrevivência ao longo da evolução. Então a gente agradece a atenção. Então você pode estar trabalhando com essa videoaula, muitos conteúdos que a gente vê aqui no nosso canal. Aí você compartilha essa videoaula, assiste também as outras que nós temos sobre Enem e outras de questões, de conteúdo teórico, e compartilhar com os amigos, porque essas informações são bem interessantes. O pessoal que está fazendo prova, né, Enem, também as provas na escola, precisa ter muito conhecimento. Então, valeu, galera, e não esqueça de se comunicar com a gente também, aqui ou pelos comentários na videoaula, ou pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências.